Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu tenho uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Perdão, irmãos. Capítulo de número 3, versículo de número 9. A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com teus bens e com a primícia de todas as tuas rendas. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra. Se você for ver ali, Salomão dando continuidade a essa palavra, Provérbios 3, você vai ver que é uma palavra movida com promessas. Que o Senhor multiplicará, que o Senhor encherá o nosso celeiro. Irmãos, nós pegando essa palavra e aplicando em nossa vida, eu estava meditando nessa palavra e pensando, porque muitas das vezes as coisas ficam difíceis. Muitas das vezes, irmãos, você até quer fazer. Muitas das vezes, irmãos, você quer até honrar o Senhor com as suas primícias. Irmãos, isso aqui não se trata de palavras que quero te induzir a fazer algo que você não possa. Porque tudo é quando a palavra fala conosco, e a palavra já inicia falando que nós temos que honrar a Deus. E dentro de mim, irmãos, ecoava essa pergunta. Porque muitas pessoas que podem estar me ouvindo neste momento, podem estar querendo, podem estar tentando honrar a Deus com as suas primícias. Está se esforçando para honrar a Deus, mas quando chega no momento de fazer ou de honrar, as coisas se apertam. Senhor da glória, muitas das vezes quando você vai honrar a Deus com aquilo que você sabe, com aquilo que Deus tocou no teu coração, e você sabe que é necessário você fazer, as portas se fecham. Por que você acha, irmãos, que isso tem acontecido na sua vida? Por que você acha que as portas tanto se apertam, que tudo se estreita? Eu não estou falando aqui de renúncia. Não estou falando aqui de você negar o seu eu. Porque enquanto eu falo, você pode falar para mim, mas a porta é estreita mesmo. As coisas são difíceis mesmo. Mas, irmãos, não é sobre isso que nós estamos tratando. Porque isso, irmãos, é uma obrigação minha e sua, de nós renunciar a nós mesmos, para que nós entramos no reino de Deus, para que nós recebemos a vida eterna e para que nós continuamos com a certeza da salvação. É necessário nós negar a nós mesmos todos os dias. Mas a minha pergunta para mim e para a tua vida é: por que sempre que você tenta honrar a Deus, as portas se fecham? Sempre que você tenta honrar a Deus, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que tentam fazer isso, irmãos. Eu sei que eu estou falando com pessoas que elas vão me ouvir e elas vão dizer: eu já tentei honrar a Deus com os meus bens. Eu já tentei ser um dizimista fiel. Eu já tentei. Mas quando chega no momento, quando chega no final do mês, quando chega naquela hora de você tirar as suas primícias para Deus, como a palavra nos instruiu a fazer, as portas se fecham, as contas não batem. Mas, irmãos, o que é que você acha que isso é? Isso é um travado inimigo na sua vida. Porque, irmãos, Ele não quer que você viva as promessas de Deus para a sua vida. Senhor da glória. E Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E muitas das vezes, irmãos, nós não recebemos porque nós estamos dispersos. Nós não estamos orando da forma correta. Porque se nós orarmos, irmãos, pedindo a Deus para que Ele possa, irmãos, tirar das mãos do inimigo que está tentando roubar aquilo que já é nosso por direito. Irmãos, me veio aqui à memória a passagem do filho pródigo.
Só que eu quero falar do filho que ficou em casa. Deus trouxe isso ao meu coração e compartilho hoje com vocês. O filho que ficou em casa, irmãos, não estava entendendo o lugar de filho. O filho que está em casa, ele vai questionar a Deus. Irmãos, ele vai questionar ao pai. O pai dele. Por que o pai dele nunca tinha feito uma festa? Nunca tinha matado um novilho para dar para ele fazer uma festa com os amigos dele. E aquele pai chega e diz: meu filho, você sempre está comigo. Tudo que está aqui é teu. Por que você nunca pegou? Por que você nunca me pediu? Se eu estou falando que é teu. Porque aquele homem, aquele jovem, não tinha entendido o lugar de filho. Então, irmãos, nós temos que olhar para o nosso Pai, que é o nosso Deus, e decretar em nome de Jesus Cristo que aquilo que é nosso por direito, que saia das mãos do inimigo, dê para vagagastor. Porque eu sei, irmãos, que o inimigo, ele tem tentado travar. O inimigo tem tentado, não, ele está travando, irmãos, vida de muitas pessoas. E nós não estamos percebendo, mas nós temos que usar a autoridade que Deus já nos deu. E falar com Deus: Pai, eu recebo por direito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, é impossível falar disso tudo e não falar de um sacrifício que foi feito para que eu pudesse estar aqui agora falando com tanta convicção do que eu estou falando. É impossível falar de tudo isso e não dizer que tudo isso só é possível porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. E agora nos deu o direito de ser filho. Então você tem que entender, irmãos, o seu lugar de filho. Não fica como o filho que ficou em casa. Faça como o filho pródigo, que ele reconheceu, irmãos. Ele reconheceu que era falho, como eu falei, nós não merecemos. Nós somos falho e pecador. Ele reconheceu e ele falou: pequei contra o céu e pequei contra ti. Não tenho o direito mais de ser chamado filho teu. Mas, irmãos, Pai é Pai, meu Senhor da glória, e o Pai está de braços abertos. O que a palavra diz? Você conhece? Ele botou um anel no dedo, deu roupas novas, fez uma festa, fez um banquete para aquele jovem. Por quê? Porque ele era filho. Então, irmãos, vamos entender o nosso lugar de filho. E se você tem tentado, irmãos, honrar a Deus com os seus bens, e você não tem conseguido, irmãos, começa a orar de uma forma diferente. Começa a pedir a Deus para destravar aquilo que está travado, para tirar das mãos do inimigo o que é teu por direito, para tirar das mãos do inimigo o que é nosso por direito. Irmãos, também é impossível. Quando nós falamos isso, você conhece a palavra, mas quando nós falamos isso, irmãos, é impossível nós também dizer que não existe o inimigo das nossas almas. Porque a Bíblia disse, irmãos, que ele já está no mundo. A Bíblia disse, irmãos, que o diabo, ele tem um trono. No livro de Apocalipse vai falar a uma daquelas igrejas, não me vê a memória, mas você pode pesquisar. E se possível, deixa o versículo aqui depois. Que ele vai dizer que aquela igreja está onde está o trono de Satanás. Então, irmãos, existe um acusador. Que agora, irmãos, ele é limitado. Ele só pode fazer aquilo que Deus permitir que ele faça. Então, se ele está travando isso, irmão, se ele está fazendo isso, é porque Deus quer que você se levanta, Deus quer que você se posiciona, assuma o seu lugar de filho e comece a orar da maneira correta. Em nome de Jesus. Porque ele fala que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Por que você não tem experimentado?
tudo também é necessário um posicionamento. Esse filho que estava em casa não estava posicionado como filho. Irmãos, e voltando à palavra aonde nós iniciamos, para que nós não saímos do foco. Tudo é uma questão de honra, porque o versículo começa dizendo: honra ao Senhor. Honra ao Senhor. Então, irmãos, muitas das vezes quando nós paramos para falar isso, muitas das vezes quando você vê pastores falando isso, o teu coração endurece, porque você não entendeu, irmãos, que tudo é uma questão de honra. Mas mediante essa palavra, mediante esse momento que nós tiramos para estar aqui junto, eu quero dizer em nome de Jesus Cristo uma palavra para mim e para a tua vida, que nós vamos honrar a Deus, que tudo que está travado em nossa vida vai destravar. Nós vamos, irmãos, fazer aquilo que a palavra nos diz. É impossível, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia que Deus falou contigo neste momento. Receba essa palavra em nome de Jesus no teu coração. E entenda, irmãos, que tudo está dessa forma. Porque eu sei que muitas pessoas que me ouvem tentam, irmãos, a honrar a Deus com seus bens e com as suas primícias. Mas sempre que você tenta, não tem dado certo. Mas eu creio que em nome de Jesus Cristo, mediante essa palavra, irmãos, mediante essa palavra, Deus vai falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Ele vai abrir a tua mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra em teu coração. Que Deus possa te dar um ótimo final de semana. Que Deus possa te dar um ótimo dia. Irmãos, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, seja com a tua casa, seja com a tua vida, com a tua família. Em nome de Jesus. Amém.